A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 25 de dezembro, um dia que nós não estamos em culto em nossa igreja. Hora desse seria a hora de começar a escola dominical. Mas por ser feriado, nós estamos de folga. Mas aproveitando esse dia de tempo, esse feriado, e esse dia especial para muitos, porque é um dia do povo estar unido com seus familiares, né? Eu quero deixar uma mensagem. Esse vídeo vai ter na faixa de 3 cortes. São mensagens curtas. Cada mensagem na faixa de 10, 12 minutos. Mas eu creio que vai abençoar a sua vida. Amém? Eu quero ler para você aqui, em Mateus 16, eu vou ler o versículo 1 e o 4. E chegando-se os fariseus e os saduceus, para tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Agora eu vou ler o 4. Uma geração má, adúltera, pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, e os retirou-se. Irmãos, aqui os fariseus, naqueles dias, eles se apresentaram a Jesus Cristo, pedindo o sinal dos céus, para que eles crescem. Irmãos, os fariseus é um grupo de judeus, o qual ele estudava a lei de Moisés, mas acharam que a lei de Moisés era branda ainda. Então eles resolveram criar mais regras, mais doutrina. Irmãos, eu quero dizer para você que a lei em si própria, a própria palavra afirma que a lei era severa. E também a lei não salvava ninguém. Mas eles resolveram criar doutrinas e regras para ser mais severa ainda. E se eles realmente guardassem a lei de Moisés, se ele realmente andasse de forma como ela pedia, eles tivessem mesmo uma mudança na sua vida, eles compreendiam que desde Moisés já havia a promessa do Messias, a promessa de Jesus Cristo. Mas por eles guardar mais as regras de homem, doutrinas que colocaram em cima, eles acabaram ficando cegos. Não compreendiam que ali estava o verdadeiro Salvador do mundo, ali estava o Messias, ali estava Jesus Cristo, desde Moisés e todos os profetas profetizavam. Para não falar de profeta Isaías, o qual é um profeta messiânico, o qual ele narra tudo o sofrimento de Jesus Cristo. Eu quero abrir para você aqui, você vai compreender o porquê que eu estou mostrando esse grupo de pessoas. Eu quero abrir para você aqui em Mateus 23, 13. Amém? 23, 13. 23, 13 diz bem assim: mas ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, pois que fechai ao homens o reino dos céus, e nem vós entrai, e nem deixai entrar o que estão entrando. Irmãos, observe que a vida daqueles fariseus, a forma que eles estavam mostrando ali, porque eles eram um povo o qual representava o nome de Deus, né? Mas as formas e atitudes que eles tinham, aquela forma que eles agiam, né? Não somente com a lei, mas as regras
E aquelas doutrinas que eles inventaram, eles mesmos não seguiu, mas cobrava do povo. Cobrava que as pessoas vivissem, mas eles não viviam. E por causa desse mau testemunho, alguém proferia o nome de Deus, pedindo que faça uma coisa, mas não vivendo, eles estavam dificultando as pessoas crerem em Deus, dificultando as pessoas entrar nessa caminhada. Então Jesus diz para ele, quando Jesus fala ai, a palavra ai quer dizer justiça. Então ai de vós que estão fechando o reino do céu. Irmãos, o que eu quero dizer para você, meu querido irmão, que Paulo também fala, Romanos 2, 24, Paulo está falando também, mais ou menos já desse povo, mas havia alguns naqueles dias que não eram fariseu, mas eles estavam trabalhando de uma forma contrária. Eles traziam dificuldade para o povo. Olha o que diz aqui Romanos 2, 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentil por causa de vós. Irmãos, aqui, Paulo, sendo o apóstolo, chamado para pregar ao gentil. Gentil quer dizer os povos que não eram judeus, eram povos que eram considerados imundos, mas por causa das atitudes deles, por causa da forma dele falar de Deus, mas sendo que Deus é amor, mas eles não mostravam nada de amor, sendo que Deus é justiça, mas eles não faziam, não viviam. Então por causa disso, Paulo diz, olha, o nome de Deus está sendo blasfemado entre gentil. Mas o que eu quero dizer para você, meu querido, essa primeira parte dessa mensagem, pequena mensagem, eu quero trazer para você que também nos dias de hoje, muitos irmãos, eles dizem que são crentes. E a forma que ele vive, a forma que ele testemunha de Jesus, não contribui para aqueles que ainda não aceitaram Cristo ter desejo de chegar. Porque, veja bem, eles são crentes. Crente é diferente de ser cristão. Porque cristão já está dizendo, vem de Cristo. Irmãos, mas eu quero dizer para você que Deus é misericordioso e Deus é bondoso, Ele é infinito em misericórdia. Irmãos, ainda que a pessoa se diga que ele é cristão, mas as suas atitudes não contribuem para aquilo que ele diz, a sua forma de viver é completamente diferente do que a palavra diz. É aquele que pede para que os outros façam, mas ele não faz. Às vezes são aqueles que anos mais preceitos, às vezes doutrina que está diferente com a palavra, mas amam mais a doutrina criada por homens, preceitos de homens, regra feita por homens, que é a pura verdade, né? Jesus um dia disse para esse próprio povo, né, que se vós conhecesse que é misericórdia, né? Lá os fariseus tinham o costume de tudo que ele produzisse, ele dava o dízimo. Se ele fosse lá, eu fazendo um exemplo aqui, se ele fosse na sua horta e cortasse uma toça de cebola, se é que tinha cebola naqueles dias, ele tinha que pegar e dar o dízimo.
Então Jesus até faz o que ele faz do coentro. Então Jesus já está falando mais ou menos como se fosse igual uma horta. Amém? E Jesus está falando que tudo isso eles dão. Mas eles não conhecem o que é misericórdia. Ele não conhece o que é amor. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo já nos revela, para nós alcançar misericórdia, devemos ter misericórdia. Amém? Mas eu não quero entrar muito nesse assunto. Essa palavra tem um ponto específico. Eu quero dizer para você que ainda que a pessoa ande dessa forma, ainda que ele seja um próprio fariseu nos dias de hoje, mas como Jesus é misericordioso, nas suas últimas horas, Jesus pode trabalhar na vida dele para ter até uma espécie de aperfeiçoamento. Olha que eu já vi alguém que creio que aquele ali foi um aperfeiçoamento. E quando ele se aperfeiçoou, ele se foi embora, não voltou mais. Irmãos, possa ser que a pessoa nas últimas horas ele tenha um aperfeiçoamento. E ali andou 30, 40 anos dentro da igreja, mas foi ser cristão mesmo nessas últimas horas. Aí ele reconheceu, porque Jesus é misericordioso e ganha salvação. Mas se você ficar olhando para esse tipo de pessoas, o que acontece? Você não se chega a Cristo. Se você olhar para a atitude dele, você pode perder a salvação e ele possa ser que tenha uma chance ainda. Porque a palavra nós já diz que o crer vem por ouvir. E depois dele ter ouvido, essa palavra amadurece em seu coração. Então eu quero dizer para você que se você olhar para a vida desse tipo de pessoas, eu posso dizer que nos dias de hoje é um mau testemunho, os pastores sempre estão pedindo, o pastor sempre cobra. Qualquer pastor que ama a palavra de Deus, ele ama o evangelho, sempre está pedindo isso, né? O bom testemunho. Então, se você ficar olhando para a vida dele, você pode perder a salvação. E ainda você que já é cristão, se você ficar observando para a vida desses, que tem, o bom testemunho tem. Se você ficar olhando para a vida dele, o que acontece? Você nunca vai crescer espiritualmente, você nunca vai receber as bênçãos maiores que Deus tem, porque você fica olhando para a vida dele, amém? E você que nunca aceitou Cristo, nunca quis fazer decisão, se você ficar observando a vida dele, você também não chega. Irmãos, cada um vai dar conta de si naqueles dias. Não é um pai, nem um pai vai salvar um filho, nem um filho um pai, nem um esposo a esposa e vice-versa. Então, cada um vai dar conta de si. Irmãos, o homem, por mais sincero, por mais que ele ame a palavra de Deus, por mais que ele busque a Deus na sua vida, o homem é falho. Irmãos, você nunca vai encontrar perfeição em homem. Pois se você está buscando ir a uma certa igreja, uma certa ministério, buscar um certo pregador correto, que não tem defeito, você nunca vai achar. Porque nós estamos limitados. Nós vivemos pela misericórdia de Jesus e pelo reconhecimento de nossas falhas. Nós alcançamos a misericórdia de Jesus porque nós reconhecemos nossas falhas. Então, perfeição num homem você não vai encontrar. O único perfeito que esteve como um homem aqui na terra, exerceu o teu ministério, está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nossas vidas, é o único que está no céu em forma de homem, um corpo transformado, mas está em forma de homem, foi perfeito em
toda a sua maneira de viver é Jesus. Então, se você quer buscar a perfeição, olhe para Jesus. Olhe para Ele. Não olhe para a vida daqueles que falam a palavra de Deus, mas o seu viver está contradizendo, né? A sua maneira de viver, a sua maneira de falar, a sua maneira de tratar os negócios. Irmão, se você olhar para ele, eu afirmo de novo, você perde a sua salvação, você não chega a Cristo. Eu vou deixar um texto para finalizar essa palavra, o qual, depois do final dessa palavra, depois do final dessa mensagem, eu ainda vou gravar mais 2 vídeos. Então, quando você assistir o primeiro, se você assistir aí pelo canal da YouTube, você vai ter que assistir os 3 para você compreender. E se você que pegar essa mensagem pelo um DVD, você assista, porque tem 3, são curtas, mas eu creio que vai ser muito abençoador, vai abençoar a sua vida. Aqui eu vou ler em Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Está confirmando a palavra quando eu falei que ele está sentado à destra do nosso Deus. Eu falei com minhas palavras, mas aqui está um texto bíblico que está escrito aos Hebreus. Hebreus 12, 2. Você pode conferir na tua Bíblia. Irmãos, olhe que Jesus esteve essa afronta ainda nas últimas horas. Eu creio que se você assistiu aí dia 24, ontem, está passando o sofrimento de Cristo ali, mostrando, e observe que é verdade, a palavra aqui, se você seguir pela Bíblia, é verdade que nas últimas horas ainda alguém diz assim para ele: olha, se você é o Cristo, Filho de Deus, por que você não desce da cruz? Então ele sofreu todas essas afrontas, mas não olhou para isso. Ele olhou para aquilo o qual Deus o chamou. Amém? Então que também, se você é cristão, se você é um novo convertido, que está caminhando no caminho do Senhor, não olhes para aqueles que agem dessa forma, não olhes para ele. Nas últimas horas, Deus é misericordioso, Deus pode aperfeiçoar a vida dele, ele pode alcançar a salvação, e você pode perder. Amém? E você que não aceitou Cristo, você que às vezes tem olhado só para o defeito do cristão, eu estou falando isso porque estou falando de mim próprio. Eu posso dizer para você que custei um pouco chegar a Cristo, porque meus olhos eram sempre voltados para os maus testemunhos, mas eu não compreendia, até que um dia Jesus, por sua imensa misericórdia, abriu meus olhos e, posso dizer, insistiu comigo, e eu cheguei a Cristo. Agora, irmãos, eu não posso mais olhar para aqueles que cada um vai dar conta de si naquele dia, amém? Eu deixo essa palavra, esse início dessa mensagem para você, e que Deus o abençoe, amém?